Glória a Deus. E aquele que manda, ele tem a paz. Receba a paz de Jesus em sua casa, no seu lar, no seu trabalho. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vou compartilhar uma palavra em João, capítulo 15. Louvado seja Deus. Versículo 5. Deus é fiel. Louvado seja Deus. João, capítulo 15, do versículo 5. Jesus diz assim: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Glória a Deus. Vou repetir mais uma vez. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a vida de cada irmão que chegou nessa tarde. Glória a Deus, que o poder do Espírito Santo venha falar com você nessa tarde. Que eu seja um instrumento de Deus na sua vida. Que a palavra de Deus venha ao seu coração. Glória a Deus. Jesus diz: Eu sou a videira. Eu sou aquele que dá fruto. Vocês são os galhos. Vocês são galhos aonde vêm os frutos. E quem está em mim e eu nele, não é simplesmente Jesus está e eu nele. Jesus está em mim e eu estou em outro lugar. Não é simplesmente eu dizer, eu amo a Jesus, mas eu passo o dia inteiro longe dele. Já imaginou um marido dizer para sua esposa, eu te amo, mas passa o dia inteiro no celular, longe, para outros lugares? Assim também, muitas pessoas hoje afirmam, eu amo a Jesus, mas estão para outros lugares, novelas, seriados, celular, WhatsApp, Facebook, seus próprios negócios, suas próprias vidas. Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Nada podereis fazer. Vamos trazer para nós. Nós não poderemos fazer nada sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, quem nos dá é Jesus. Eu vos darei daquilo que é meu, Jesus disse. E se eu não for, eu não vou enviar. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. E quando nós tomamos essa decisão de mudar, quando a gente recebe muitas críticas, a gente toma essa decisão de querer mudar. Dessa vez eu vou sair, dessa vez eu vou parar, dessa vez eu vou. E aí a gente caminha um pouco e não consegue mais ir. Muitas vezes não é porque nós não conseguimos, porque muitas vezes nós não temos apoio. E essa falta de apoio se torna desculpa. Quando nós começamos na fé, muitas vezes as pessoas se levantam. Não necessita fazer isso. Não precisa passar o dia inteiro na igreja, não precisa passar o dia inteiro orando. Deus conhece o teu coração. Deus sabe as nossas falhas.
Uma certa vez eu ouvi uma palavra: tu precisa trabalhar, tu tem uma filha para criar, tu precisa fazer isso. Louvado seja Deus. Mas o Senhor me deu uma palavra nesse dia. Eu tenho uma filha para criar, mas eu tenho um Deus para servir. Louvado seja Deus. E quando nós tomamos essa decisão de achar que a gente consegue fazer por conta própria, e a gente caminha mais um pouco na frente, e a gente vê que a gente não consegue. Nós vemos a ousadia de Pedro. Pedro era um homem ousado. Pedro era um homem que queria demonstrar para Jesus que ele o amava, que ele não iria negar, que ele não iria falhar. Ele queria mostrar para Jesus que ele também poderia fazer o que o Senhor fazia. Verdadeiramente ele podia fazer, mas sem Jesus ele não podia fazer. Certa vez o apóstolo Pedro, ouvindo a conversa que Jesus estava conversando com o rico, com um jovem rico, ele ouviu Jesus dizer que era muito difícil um rico entrar no reino dos céus. E o apóstolo Pedro disse: mas Senhor, quem pode então se salvar? Ele pode dar o melhor dízimo, a melhor oferta. Ele serve desde criança. Eu te conheci agora uns dias e ele está te servindo desde criança. Quem poderá se salvar? Jesus olhou para Pedro e disse: ninguém pode se salvar, Pedro. Ninguém pode se salvar. Mas o que é impossível aos homens é possível para Deus. O apóstolo Pedro queria mostrar para Jesus que ele conseguia se salvar, que ele conseguia chegar aos céus com a sua melhor oferta, com aquilo que ele tinha. Mas sem mim nada poderemos fazer. Sem Jesus nós não poderemos fazer nada. Jesus viu o desespero daqueles homens no barco. E quando ele se aproxima, Pedro quer ter uma conclusão, que é Jesus. E ele também quer andar sobre as águas. Ele também quer participar daquele ato sobrenatural que está acontecendo ali. E Jesus chama ele. E ele começa a caminhar. E quando a tempestade começa a bater em seus pés, ele começa a afundar. Pedro, tu pode andar sobre as águas, mas sem mim tu não poderás fazer nada. Você também pode passar por essa dificuldade. Você também pode passar por essa situação. Mas sem Jesus você não pode fazer nada. Jesus disse para o apóstolo Pedro: Pedro, hoje mesmo tu irás me negar. E o apóstolo Pedro disse: não, Senhor, eu não irei te negar. Ainda que eu dei a minha vida, eu morrerei por ti, mas eu não vou te negar. E parecia que o apóstolo Pedro estava decidido mesmo a morrer com Jesus. Porque quando ele viu uma tropa de soldados, ele tira a sua espada e corta a orelha de Malco, de um soldado. Mas Jesus disse para ele: tu irás me negar. E no momento mais frágil, no momento que ele poderia dizer que ele estava com Jesus, ele negou a Jesus. Ele negou a Jesus. Você pode não negar Jesus, mas sem Jesus tu não poderá fazer isso. O apóstolo Pedro também achava que ele poderia perdoar sem Jesus. Senhor, quantas vezes eu posso perdoar o meu irmão? Até 7? Até 7 eu consigo. Aí Jesus disse: até 7 não, mas 70 vezes 7. E o apóstolo Pedro disse: mas Senhor, aumenta a nossa fé. Você pode perdoar também. Você pode tirar essa mágoa do seu coração também. Mas sem Jesus, sem a ação do Espírito Santo, você não pode fazer isso. Eu queria te dizer que você poderia fazer isso indo para uma terapia psicológica, ou tendo uma aula de meditação, ou indo para o yoga, ou indo fazendo todas as leituras que você consegue fazer. Você não vai conseguir. Sem o poder do Espírito Santo você não consegue. Eu poderia dizer para você que você consegue, você não consegue. Porque Jesus disse: sem mim vocês não poderão fazer nada. Ele não disse para todo mundo, ele disse para os seus discípulos. Se você se considera um discípulo de Jesus,
Se você se considera aquele por quem Jesus morreu, aquele por quem Jesus amou, aquele por quem Jesus diz: vocês são reis e sacerdotes. Se você se considera isso, você não pode fazer sem Ele. Você não tem força sem Ele. Quem sabe você está tentando perdoar alguém? Você pode, mas sozinho você não consegue. Você precisa entender o que Jesus fez por você. Você precisa entender o que Ele fez lá na cruz por você. Jesus não quebra a sua palavra, os seus princípios. Se você não perdoar, você não será perdoado. Quem sabe você quer conseguir as coisas, chegar muito longe, mas sem Jesus nós não poderemos fazer nada. Somente Jesus pode dar a solução para a sua vida. Quem sabe você também quer perdoar. Quem sabe você já tentou muitas vezes dizer: Senhor, dessa vez eu quero seguir a minha vida, eu quero ir, Senhor, eu quero ser livre. Mas quando você consegue aquilo que você acha que seria o suficiente para o seu coração estar em paz, você não consegue. Porque conhecer a Cristo é a paz que excede todo o entendimento. Cristo é a paz que excede todo o entendimento. Portanto, nós não conseguimos ir sem Jesus. Louvado seja Deus. Quem sabe assim também como o apóstolo Pedro, que negou a Jesus, você diz: Senhor, dessa vez eu não vou negar, eu vou continuar. Aí você vai e por qualquer coisinha você se abala, você sai, você abandona. Jesus já sabia, Jesus já sabe, Jesus sabia que você ia falhar, Jesus sabia que você não ia conseguir manter a mesma fé, o mesmo amor. Ele já sabe. Quando ele estava conversando com os discípulos, ele disse: estou dizendo isso para que em mim tenhas paz. Todos vocês vão para a casa de vocês, todos vocês vão me abandonar hoje, mas eu sei que eu não vou perder nenhum de vocês. Mas eu estou dizendo isso para que em mim vocês tenham paz. Para quando vocês me negarem, vocês não acham que esse pecado não tem mais perdão. Para que quando vocês falharem, vocês não acham que não há mais solução para a sua vida. Para que em mim vocês tenham paz. Então, sem Jesus nós não vamos ter paz. Porque o mundo vai nos acusar. A nossa própria mãe nos acusa muitas vezes. O próprio marido ou esposa nos acusa muitas vezes. Mas Jesus disse: para que em mim vocês tenham paz. Nós só iremos conseguir fazer se Jesus estiver com nós. Se Jesus estiver, nós iremos ter paz. Louvado seja Deus. O apóstolo Pedro tentou muitas vezes, mas falhou. E numa última conversa que Jesus teve com ele, ali foi quebrado todo o orgulho, tudo aquilo que Pedro precisava que Jesus fizesse na vida dele. Jesus ressuscita dos mortos para um novo encontro com o apóstolo Pedro. E quando ele chega à beira da praia, ele manda os seus discípulos jogarem a rede, e os seus discípulos jogam a rede e encontram grandes peixes. Eles tinham voltado para os seus trabalhos, para os seus negócios, e eles vão ali e conferem 150 grandes peixes. E quando eles chegam próximo de Jesus estava com um pão e um peixe assado.
mostrando para o discípulo que ele não precisava daquilo que eles tinham. Jesus já tinha para oferecer os peixes. Jesus não estava passando fome. Jesus não queria um consolo deles. Jesus queria chamar a atenção deles. E Jesus diz para o apóstolo Pedro: Pedro, tu me amas mais do que esses aqui? E o apóstolo Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. É o mesmo que eu chegar aqui e dizer: vocês sabem que eu amo mais a Deus do que cada um de vocês aqui. Não importa quanto tempo vocês têm de fé, não importa quantos anos você tem na igreja, eu amo mais Deus do que vocês. A ousadia de Pedro era assim: eu amo sim, Senhor, eu amo o Senhor mais do que esses aqui. E Jesus disse: apacenta as minhas, os meus cordeirinhos. Cuida daqueles que vão chegar. Cuida daqueles que estão chegando. Pedro, tu me amas? E o apóstolo Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E o Senhor Jesus fala mais uma vez: Pedro, tu me amas? Com amor filial, que significa o amor de irmão. Jesus estava dizendo: tu me amas com amor ágape. Pedro, tu me ama com amor ágape. E o apóstolo Pedro dizia: sim, eu te amo com o amor de amigo, com o amor de irmão. E Jesus baixou ao nível de Pedro e disse: Pedro, tu me ama como amigo? Pedro olhou para Jesus e lembrou e começou a chorar e disse: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: quando tu eras mais novo, Pedro, tu andava por onde tu querias. Mas vai chegar um tempo em que eles vão cingir a tua mão e tu vai ser aquele que vai glorificar-me com a tua morte. O que Pedro entendeu nessa mensagem? O que Pedro entendeu tão profundo que fez com que ele chorasse? Pedro passou a vida dele toda tentando provar para Jesus. Ele passou a vida dele tentando provar que ele poderia andar sobre as águas, que ele também tinha fé o suficiente para andar sobre as águas. Ele tentou provar para Jesus que ele conseguia perdoar também as pessoas sozinho. Ele passou a vida toda querendo mostrar que ele estaria com Jesus, que ele era o primeiro, e ele conseguiu. Só que ele não conseguiu sozinho, ele precisava de Jesus. Quantas vezes hoje você tem tentado fazer algo e não consegue? Quantas vezes hoje você tem tentado demonstrar para as pessoas que você mudou, que tu não é mais a mesma daquele passado, e ali as pessoas te frustram, e aí tu diz: não vale a pena. Não vale a pena, eu estou tentando mudar e ele não consegue ver o que eu estou fazendo. Eles não conseguem me valorizar ali dentro da igreja. Por quê? Porque eu estou fazendo as coisas e eles pegam, levantam outro. Eles pegam e tratam melhor os outros. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Quem sabe você está tentando perdoar alguém, mas não consegue. O apóstolo Pedro tentou a vida toda tentando mostrar para Jesus que ele conseguia, que ele amava, que ele tinha fé, que ele perdoava. Mas quando ele entendeu que Jesus sabia de tudo aquilo que ele conhecia o coração de Pedro, você não vai tentar mais provar nada. O pior é quando nós vemos pessoas tentando provar para Deus que eles têm fé o suficiente para eles mesmos conseguirem ser salvos. Eu estou salvo porque eu estou perseverando até o fim, e eu vou ser salvo. Nós não conseguiremos ser salvos sem Jesus. Tentando demonstrar para Jesus que nós podemos ser salvos. Nós não podemos ser salvos se não for através de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não importa o teu passado, não importa o teu futuro, não importa quem tu é hoje, tu precisa de Jesus. Tu precisa de Jesus na tua vida para tu seguir, para tu chegar ao céu. Louvado seja Deus. Deixe de provar as coisas para as pessoas. Não tente ficar provando as coisas, que tu é bom, que tu é o melhor. Deus conhece o teu coração. Deus sabe quem tu és. Deus sabe o teu passado.
tu aceitar Jesus, se tu entregar a tua vida para Jesus, sabe o que ele diz? Pro teu pecado, pro teu passado, eu não estou nem aí pro teu passado, porque eu sei que tu entregou a tua vida para mim. Quantos Pedro hoje estão nos ouvindo, tentando provar para Deus que eles podem, que eles conseguem, que eles falam melhor, que eles têm uma maior eloquência na palavra, que eles oram melhor, que eles pregam melhor, que eles tenham um ministério melhor. Louvado seja Deus. Eu quero te dizer que sem Jesus nós não podemos fazer nada. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Quando nós conseguimos com as nossas próprias mãos, a gente se sente frustrado lá no final, porque somente Jesus traz a paz, somente Ele nos dá satisfação de estar servindo a Ele, porque Ele é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força, e a alegria do Senhor é ver pessoas sendo salvas, pessoas aceitando a Ele. E quando você fala desse Jesus, quando você fala o que Ele fez na tua vida, a alegria do Senhor vem sobre a tua vida. Louvado seja Deus, e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Amém.